Bem, pessoal, a partir de agora a gente vai ver como é que funciona a regulação da pressão arterial. A gente pode dividir essa regulação em dois grandes grupos. Aqui ocorre a curto prazo e aqui ocorre a médio e longo prazos. Nessa parte do vídeo, a gente vai ver a regulação a curto prazo, que é aquela que envolve os barorreflexos, que tem a ver com o sistema nervoso autônomo, que é dividido nas partes simpática e parasimpática. Vamos lá, então. Como é que vai funcionar isso? Esse tipo de regulação, que também pode ser chamada de regulação neural, funciona através de um feedback negativo. Os barorreceptores vão funcionar como sensores que vão captar a mensagem, vão levar para o centro de integração no sistema nervoso central e o sistema nervoso central vai enviar uma resposta para regular essa pressão arterial de maneira rápida. Isso vai acontecer como? Eu peguei aqui um exemplo de pressão arterial aumentada, mas também funciona com a pressão arterial reduzida, tá? Vamos imaginar que a gente tem uma pressão arterial aumentada. Isso vai fazer com que as nossas artérias que estão com sangue dentro, né, passando por dentro delas, vai ter um estiramento dessas artérias. Quando eu aumento a pressão, as minhas artérias vão se estirar. Esse estiramento das artérias vai fazer com que haja a abertura de canais mecânicos que ficam em terminações nervosas livres, que são os barorreceptores, que a gente encontra principalmente no arco da aorta e no seio carotídeo, que é o local de ramificação aqui das nossas artérias carótidas. Essas terminações nervosas, com estiramento das artérias, vai ter canais mecânicos abertos. Essa abertura de canais mecânicos vai fazer com que a frequência de disparos de potenciais de ação seja elevada. Essa elevação de disparo de potencial de ação informa ao centro integrador que a gente está com a pressão arterial mais elevada do que deveria estar. Esse centro integrador agora vai comparar essa informação, vai comparar esse valor de pressão arterial com o valor de referência, também chamado de set point, e vai verificar que ela está mais aumentada do que deveria. E aí vai elaborar e enviar uma resposta, que nesse caso da pressão arterial aumentada seria a ativação do sistema nervoso parasimpático e a inibição do sistema nervoso simpático, que é o que vai fazer, no curto prazo, a gente ter uma normalização da nossa pressão arterial. Uma vez que a nossa pressão arterial voltou ao seu valor de referência, voltou ao valor habitual, normal, a gente vai ter a desativação dessa via reflexa aí. A partir do momento que a gente tem essa pressão arterial de volta para os valores normais, os valores do ponto de referência, do set point, essa via vai ser desativada. Por quê? O estímulo aqui dessa via, desse mecanismo de feedback, foi o aumento da pressão arterial. Se a minha pressão arterial voltou ao normal, eu não tenho mais o estímulo. Então, essa via vai ser desativada, que é o que a gente vê aqui, ó, que o feedback negativo atua reduzindo o estímulo que o iniciou. Eu tenho o estímulo inicial, que nesse caso do exemplo foi o aumento da pressão arterial. Isso vai levar a uma resposta, e essa resposta vai diminuir esse estímulo, vai eliminar esse estímulo. E aí, essa via aqui, ó, vai ser desativada. Beleza? Eu trouxe aqui para vocês separadamente, para a gente ver com maior detalhe como é que acontece no caso de aumento de pressão arterial, e aqui a gente vai ver como é que acontece no caso de pressão arterial abaixo do valor de referência. Tá, quando eu tenho uma pressão arterial aumentada, eu vou querer ativar o meu sistema parasimpático e inibir o meu sistema simpático. Por quê? O sistema parasimpático é aquele responsável por diminuir a nossa frequência cardíaca, o que vai fazer com que haja diminuição da pressão arterial. Como é que isso vai acontecer? Lembra dos barorreceptores que eu falei que está aqui no arco da aorta e no seio carotídeo? Quando essa pressão arterial está aumentada, a gente vai ter o estiramento das paredes dessas artérias. Isso vai fazer com que esses mecanorreceptores, esses barorreceptores tenham um aumento da frequência de potenciais de ação. E isso vai informar o centro de integração que a gente está com a pressão arterial acima do que deveria estar. E aí esse centro de integração vai fazer o quê? Vai responder a esse estímulo, vai responder a essa informação. Vai fazer com que haja inibição do sistema nervoso simpático, e quando o nosso sistema simpático está inibido, a gente vai ter a vasodilatação. Se eu tenho vasodilatação, eu tenho diminuição da resistência periférica, da resistência arteriolar.
Quando eu tenho diminuição da resistência, eu tenho, consequentemente, a diminuição da pressão arterial. A gente também vai ter, que o Centro de Integração Cardiovascular vai mandar informação de que a gente precisa ativar o sistema nervoso autônomo parasimpático, que vai liberar, então, a acetilcolina, que é o seu neurotransmissor, e a acetilcolina vai se ligar aos seus receptores lá nas fibras miocárdicas, que são responsáveis pelos batimentos cardíacos, pela atividade elétrica, fazendo com que essa atividade elétrica seja reduzida. Isso vai fazer com que a gente tenha uma frequência cardíaca menor. Lembra que quando a gente estudou o que era pressão arterial, que era débito cardíaco vezes resistência, a gente viu que dentro do débito cardíaco a gente tem frequência cardíaca e volume sistólico. Então, se eu diminuo aqui a frequência cardíaca por causa da ação da acetilcolina nos receptores, a gente vai ter a diminuição do débito cardíaco. Se eu tenho débito cardíaco diminuído, eu tenho, consequentemente, a minha pressão arterial diminuída. Resumindo, eu vou ter, então, um sinal de que eu tenho uma pressão arterial aumentada. O centro de integração vai elaborar uma resposta que é inativar o sistema simpático, que vai causar vasodilatação, e estimular o sistema parasimpático, que vai liberar acetilcolina, que diminui a frequência cardíaca. Essas duas ações juntas vai levar à diminuição do meu débito cardíaco e, consequentemente, da minha pressão arterial. Quando eu tenho a minha pressão arterial diminuída, vai funcionar com os mesmos atores. As mesmas coisas vão funcionar, apesar de que um pouco diferente. Por quê? Quando eu tenho minha pressão arterial diminuída, eu vou fazer o inverso. Eu não quero ativar o meu sistema parasimpático. Eu quero desativar, eu quero inibir. E eu quero estimular mais o meu sistema simpático. Como é que isso vai acontecer? De novo, os baroreceptores. Sendo que, como a minha pressão arterial aqui está diminuída, não vai ter um estiramento das paredes das artérias. Elas vão, por outro lado, elas vão ficar menos estendidas do que o normal. E isso vai levar a informação para o meu centro de integração, através da diminuição da frequência de potencial de ação, que eu tenho uma pressão arterial menor do que eu deveria, menor do que o meu ponto de referência. E aí o centro de integração vai fazer o quê? Enviar a resposta, que é aumentar a minha atividade do sistema nervoso autônomo simpático, que vai fazer com que haja vasoconstrição, ou seja, diminuição do raio do meu vaso sanguíneo, o que vai aumentar a minha resistência. Se eu aumento resistência ou débito cardíaco, eu aumento pressão arterial. Mas não é só isso, né? Não é só o sistema nervoso simpático que vai atuar. A gente vai ter também a inibição do sistema nervoso autônomo parasimpático. Se eu não tenho essa via aqui funcionando, eu não vou ter diminuição de batimento cardíaco. Eu vou ter, na verdade, aqui através do sistema nervoso simpático, a atuação da noradrenalina, além de atuar nos vasos, que diminuindo o seu raio, eu vou aumentar os batimentos cardíacos, a frequência e também a força de contração no meu músculo de trabalho, no músculo ventricular. E aumentando o débito cardíaco através do aumento da força de contração e do aumento da frequência cardíaca, eu vou ter um aumento da minha pressão arterial. E aí, no próximo vídeo, a gente vai ver a regulação da pressão arterial a médio e longo prazos. Espero vocês!